Olá, nenéns! Tudo bacana? Espero que sim, hein? Lembrando, não deixe a tua preparação de lado, porque tua prova tem data marcada. Vamos firme? A gente vai dar continuidade ao que a gente já começou em sala de aula lá na frente 1, tá bom? A parte bioquímica. Já falamos de glicídios, de inorgânicos, lá da água. A gente vai falar agora, começar a continuidade, vamos abordar lipídios, proteínas, enzimas e vitaminas. Belezoca? Vamos firme então. Lembrando, dá um pause no vídeo, copia o que está escrito aqui, para então tu fazer as minhas observações. E entrar na continuidade. Quando a gente fala de lipídios, a gente vai sempre falar, você vai sempre lembrar de gordura, né? Que é mais ou menos isso, tá bom? Então a gente vai falar hoje aqui as principais funções e as suas classificações. Três? Bora lá! Quando eu falo de lipídios, é importante nós lembrarmos que eles são apolares. Vamos lembrar lá da química, né? Substância solutos apolares se dissolvem em solventes apolares. A água é um solvente universal, porém polar. Ela dissolve quase tudo. Então ela vai dissolver o lipídio, já que o lipídio é apolar. Então o que é que vai dissolver o lipídio? Solventes apolares. Éter, éster, álcool, tá? Solventes apolares dissolvem os lipídios, já que eles são apolares, tá bom? Aqui a gente vai entender, por exemplo, porque que uma das medidas lá de saúde contra essa pandemia, que é o caso do corona, é lavar as mãos e usar álcool em gel, ou álcool 70%. Esse vírus, ele é um chamado de vírus envelopado, né? Então, além da cápsula proteica, ele tem uma membrana de lipídios cobrindo ele. Então, quando você usa álcool ou usa sabão, você dissolve essa camada lipídica. Então, o vírus vai morrer. Beleza? Então, lipídios são apolares, ou seja, não são dissolvidos em água. Isso é importante, tá? Não precisa de água para se dissolver. Vamos ver por que é importante. A principal função dos lipídios: armazenamento energético. Quando falamos dos carboidratos, falamos que o carboidrato é a principal fonte energética, beleza? É a fonte primária de energia. Quando você come, vai logo quebrar para tentar usar a glicose, já que é a glicose que é usada lá na respiração celular. Porém, para armazenar energia, se o corpo é mais interessante para ele armazenar em forma de lipídios. Por quê? Primeiro, porque eles são mais compactos, como se eles ocupassem menos espaço. Então eles conseguem compactar mais energia em menor espaço. Por quê? Principalmente porque eles são apolares, tá? Então eles não levam água. Então, para eu haver a quebra de lipídios, eu não preciso estar em meio aquoso, ok? Eles conseguem fazer a quebra sem estar nesse meio aquoso, como seria o necessário lá dos carboidratos. Então, eles armazenam muito mais energia do que o carboidrato, chega a ser 2 vezes mais, tá bom? Uma molécula de lipídio possui até 2 vezes mais energia do que uma molécula de carboidrato. Então, para armazenar energia, é mais interessante para o corpo armazenar em forma de lipídio. E a gente percebe, por exemplo, porque que comer muito carboidrato engorda, tá? Quando você come muito carboidrato, as tuas células consomem lá o necessário para fazer o metabolismo naquela hora, e depois vai acumular, beleza? Então, essa glicose vai virar glicogênio vai virar os lipídios. Então, quanto mais carboidrato você come e menos carboidrato você gasta, mais você guarda. E você vai guardar em forma de lipídios. Beleza? Isolamento. Outra função, outra característica dos lipídios é o isolamento tanto térmico quanto elétrico. Como assim? Térmico dá pra gente entender muito bem, né? Por exemplo, se você for ver lá os ursos polares, que vivem nos polos, eles têm uma camada de até 12 centímetros de tecido adiposo, que isola bastante, tá? Já que ele vive, faz a toca dentro do gelo, por exemplo, né? Isso é ruim, por exemplo, para nós gordos, que vivemos em Teresina durante o Banho Brão. A isolação térmica não é interessante, muito ruim. E por que é um isolante elétrico também? A gente vai ver, vocês já devem ter visto isso, a gente vai revisar isso. Por exemplo, a principal célula do sistema nervoso, os neurônios. Como que ele funciona? O sistema nervoso ele funciona por impulso elétrico, né?
uma célula joga impulso elétrico para outra para então exercer lá alguma função. No corpo do neurônio, a gente tem uma coisa chamada de baía de mielina, que são lipídios. Então, para que serve aquela baía de mielina? Fica circulando aquele corpo do neurônio, para quando passa esse impulso elétrico, ele não se disperse. Ele vá logo para o axônio e então vá lá para o próximo neurônio. Beleza? Então essa baía de mielina faz o isolamento elétrico, beleza? E então para o impulso elétrico não se dispersar. Ele ter lá o foco logo na próxima célula do neurônio. Constituição de membranas. Quando a gente vê, por exemplo, membrana plasmática, vocês vão lembrar lá do mosaico fluido. Então, o que é o mosaico fluido? Eu vou ter uma bicamada lipídica de fosfolipídios, vamos já falar de fosfolipídios. Então, lá na membrana eu vou ter tanto fosfolipídios, que é um grupo de lipídios, como eu vou ter também colesterol, tá? Por isso que é importante saber diferenciar lá colesterol bom de ruim, tá bom? Então, lá na membrana nós vamos ter fosfolipídios, na bicamada lipídica do mosaico fluido, e vamos ter colesterol. Lembrando que esse colesterol ele vai permitir que a membrana tenha fluidez, tá? Hiperabilizantes. Uma função importante demais de lipídios, tá? Por exemplo, por que a tua pele fica tão brilhosa desse jeito? Porque a gente que tem espinhas às vezes. Porque ali são glândulas sebáceas que nós temos. Qual a função da glândula sebácea? Secretar o sebo para ajudar na hipermeabilização da pele. Por isso que muitas vezes fica aquela pele brilhosa, quando o sol bate, parece um espelho. Aquilo é a tua pele tentando ficar um pouco mais permeável. Tá? Por exemplo, por que aves marinhas conseguem mergulhar na água sem sair com as penas encharcadas? Porque ela tem a glândula chamada glândula uropigiana, que secreta um sebo em todas as penas e vai hipermeabilizar elas. Se você vê também algumas plantas, carnaúba, a gente vê muito isso em carnaúba, por exemplo, tem uma cera cobrindo toda a folha, que vai lá também trazer hipermeabilidade àquela folha, tá bom? Que já é outro grupo, vamos já falar sobre ele. Função regulatória. Alguns lipídios participam da formação de hormônios, por exemplo, hormônios sexuais, tá? Principalmente hormônios sexuais. Então, os lipídios, quando a gente vai falar lá de esteroides, eles participam da formação desses hormônios sexuais, tá bom? Observação aqui, ó, gliconeogênese. Falamos lá, né, que o carboidrato, quando nós comemos muito carboidrato e o nosso corpo não consome aquele carboidrato de imediato, ele vai ser acumulado em forma de lipídio, beleza? Mas suponhamos que, por exemplo, você vai passar um estado de fome, né? Você não vai digerir carboidrato suficiente. Então, o carboidrato é a fonte primária. A fonte secundária de energia seria os lipídios. Então, o que é a gliconeogênese? É a transformação do lipídio em carboidrato. Quando você quer emagrecer, por exemplo, você tem que gastar energia para consumir muito carboidrato a ponto de começar a consumir os lipídios e o teu corpo fazer bastante gliconeogênese, tá bom? Então, gliconeogênese é a quebra, a transformação do lipídio para carboidrato. É importante saber esses nomezinhos, tá? Porque costumo falar que o Enem gosta muito desses nomes mais complicados, desses sinônimos. É importante. A gente fala de classificação. Os lipídios são classificados em 5 grandes grupos, beleza? Vamos ter os glicerídeos, que é o maior grupo e o mais conhecido. O fosfolipídio, vamos ter eles lá na membrana plasmática. Os esteroides, principal esteroide, colesterol. Colesterol faz muita coisa no teu corpo. Cerídeos, a gente vai falar de hipermeabilidade. E os caroteróides, importantíssimo, tá? Que são os lipídios pigmentados. Vamos falar deles. Vai ser importante, por exemplo, quando a gente falar de fotossíntese. Tá bom? Vamos falar do primeiro grande grupo, os glicerídeos, tá? Também conhecidos chamados de óleos e gorduras, beleza? Quando a gente fala de óleo, quase sempre de origem vegetal, gorduras quase sempre de origem animal. Algumas exceções, por exemplo, vamos ter sempre óleo de peixe, óleo de fígado de bacalhau, óleo de baleia. Já deve ter visto isso em alguma farmácia.
muito usados. Qual a composição lá dos glicerídeos? Vai ser álcool, um álcool chamado, no caso, aqui vai ser glicerol, mais o ácido graxo. O mais conhecido, o triglicerídeo, que é o glicerol, mais 3 moléculas de ácido graxo. Triglicerídeo, um glicerol, mais 3 ácidos graxos. Nos glicerídeos, a gente vai ter as gorduras saturadas e insaturadas, tá bom? Muito importante aqui. Então, é uma diferença bem básica, muito fácil. A gente tem que lembrar um pouco lá da química, para saber identificar bem aqui. O que são carbonos saturados lá na química? Carbonos que só fazem ligações simples. O que são carbonos insaturados? Carbonos que fazem ligações duplas ou triplas. Sabendo disso, você lembra tranquilo. Então, o que seria a gordura saturada? É aquela que na cadeia principal dela só vai ter ligações simples entre o carbono. Beleza? Então, o que é importante lembrar? A origem animal, a temperatura ambiente vai ser sólido e só faz ligações simples. Então fica uma molécula assim, ó, mais ou menos bem linear. Tá? Por que a gordura saturada ela é ruim? Imagina o seguinte, se eu tenho uma cadeia linear, moléculas bem lineares, elas empilham mais facilmente. E daí pode dar o problema de acumular, por exemplo, lá nos vasos sanguíneos, tá? Porque se eu consigo empilhar mais facilmente, imagina isso, né? Eu sempre consigo acumular muitas moléculas porque elas são bem lineares, então ela acumula muito fácil. Por isso que ela é ruim, tá? Chamada de gordura ruim. A gente não pode confundir lá com colesterol. A gente vai já diferenciar HDL de LDL. Então a gordura saturada é gordura ruim, porque ela só tem cadeia simples, tem ligações simples na cadeia e fica uma molécula linear. Quando fala de gorduras insaturadas, que são os óleos, então na temperatura ambiente ele vai ser líquido, a origem vai ser quase sempre vegetal. Lembrando também que tem óleo de peixe, é importante você lembrar, tá? Então se é insaturado, é porque no meio da cadeia eu vou ter ligação dupla. O que a ligação dupla faz? Ela dá uma força, ela força um pouco a cadeia. Então, em vez de ter uma cadeia linear, quando eu tenho uma ligação dupla ou tripla, essa cadeia fica assim, tá? Porque essa ligação dupla aqui, ela força a cadeia a se dobrar. E isso fica mais difícil de acumular. Dá para entender isso? Por exemplo, se eu trago outra molécula assim, ela vai acumular menos. Então, ela vai ter menos interações. Ou seja, ela vai se juntar, ela vai acumular, ter menos possibilidade de acumular lá, por exemplo, no vaso sanguíneo. Tá bom? Por isso que são que é a gordura indicada, a gordura insaturada. E quando você for comer algum alimento lá, você observa naquela tabelazinha, tá? Ele fala sempre lá, gordura saturada, gordura insaturada, gordura hidrogenada, gordura trans. Então, o que são gorduras hidrogenadas e gordura trans? Lembrar mais uma vez lá da química, tá? Então, a gordura hidrogenada é uma gordura feita basicamente pela indústria alimentícia. Por que se faz gordura hidrogenada? É mais fácil eu ter acesso à gordura insaturada, tá? Óleos vegetais é muito mais fácil eu ter acesso para a indústria alimentícia. Mas é ruim, por exemplo, o biscoito. O biscoito é sólido, então não dá para eu... Imagina se o biscoito fosse um óleo, você ia beber o biscoito? Seria complicado. Então eu preciso transformar essa gordura que está em estado líquido, na temperatura ambiente, para algo que fique no estado sólido. Então o que a indústria faz? Ela pega essa gordura insaturada, que é a de origem vegetal, que está em estado líquido, na temperatura ambiente. Ela passa por um tratamento com hidrogênios para virar gorduras saturadas. E o que acontece? Se eu meto um hidrogênio aqui, eu consigo tirar essa ligação dupla, tá? Qual é o problema? Então, por que a gordura hidrogenada é ruim? Porque eu pego uma gordura que tinha pouca interação, que empilhava menos, que se acumulava menos, e transforma em saturada. Então, a gordura hidrogenada ela se comporta da mesma maneira que a gordura saturada, beleza? Então, ela acumula bastante, porque ela empilha bastante, porque ela vai ser o mais linear possível. Qual é o BO? Quando eu faço essa transformação aqui, eu não consigo quebrar todas as cadeias duplas, tá? Então vai ficar algumas cadeias duplas.
E então é que surge, por acidente, né, da transformação da insaturada para saturada, vai ficar alguns resquícios. Esses resquícios são chamados de gordura trans, que vai ter um caráter muito parecido também com as saturadas. Porque o que acontece? Lembra lá da química, cis e trans. Quando eu tenho uma ligação dupla de carbono, as duas moléculas de hidrogênio vão estar para o mesmo plano, beleza? Então eu tenho aqui a ligação dupla e tenho as duas moléculas no mesmo plano. Ou seja, de novo, eu consigo acumular menos, tá? Porque a empilha menos, tem menos interação. No arranjo trans é o contrário, tá? Então fica para planos diferentes, então vai ficar um pouco mais linear. Então se fica um pouco mais linear, de novo ela vai voltar a ter interações, porque vai empilhar mais e vai acumular mais. Tá? Então por isso que a gordura trans é tão prejudicial. Tanto a trans quanto a hidrogenada. Então sempre que você for consumir algum alimento industrializado, olha para aquela tabelinha lá, tá bom? Então fica de olho na gordura hidrogenada, na trans e nas saturadas. Procura sempre consumir gorduras insaturadas, não em excesso também. Então, os outros grupos, como eu disse, os glicerídeos, eles são o maior grupo e mais conhecido, lá por conta das gorduras saturadas, insaturadas e hidrogenadas, tá bom? Mas nós também temos esses outros quatro, tá? Quando a gente fala de fosfolipídios, a gente vai sempre lembrar lá da membrana plasmática, beleza? É interessante falar aqui que fosfolipídios têm essa característica aqui, ó. Eles são anfipáticos, ou seja, eles têm um comportamento tanto polar quanto apolar. Beleza? É o único grupo lá dos lipídios que tem esse comportamento. Por quê? Porque na molécula do fosfolipídio a gente vai ter o ácido graxo, lembra lá? O álcool mais o ácido graxo, né? E mais também vamos ter um fosfato interagindo com o glicerol. Então o que acontece? Olha lá para a membrana plasmática. Lembra lá o mosaico fluido, tá bom? Então, nós temos aqui a cabeça, né, que é a parte hidrofílica que interage com a água. Nessa cabeça aqui a gente vai ter o quê? Fosfato com glicerol, que é justamente a parte polar, beleza? Que consegue interagir com a água. E a parte hidrofóbica da membrana plasmática, que é composta de ácido graxo, que são os apolares, que são as perninhas, tá bom? Então a cabeça seria fosfato interagindo com o glicerol, e a parte de dentro, as perninhas, seria o ácido graxo. Então, o que é importante lembrarmos, fosfolipídios são anfipáticos. Essas palavras são importantes, tá bom? Esses pequenos detalhes. Então, anfipáticos. Terceiro grupo, muito importante também, tá? Os esteroides. Os esteroides também participam aqui da composição da membrana plasmática, tá bom? Porque eles dão fluidez. Então, o que nós vamos lembrar lá da aula de citologia, tá? Na membrana eu vou ter a bicamada lipídica, eu vou ter proteínas que fazem a travessia de elementos. Aí você lembra, por exemplo, lá de difusão síntese facilitada. Vamos ter o glicocálix, os carboidratos que ficam na parte de fora, glicoproteínas, porque eles fazem reconhecimento. Nós também temos entre a membrana o colesterol. Por que o colesterol é importante? Porque ele vai dar fluidez à membrana plasmática, tá bom? Por exemplo, é ele que vai em ambientes muito frios ou muito gelados, muito quentes, muito frios ou muito quentes, desculpa. É esse colesterol que vai manter essa fluidez, vai manter sempre a membrana com essa fluidez, tá bom? Colesterol também participam da composição de hormônios sexuais. Estrogênio, progesterona, tá bom? Testosterona. Então, o colesterol faz parte da composição de todos esses hormônios. Todo hormônio tem colesterol? Não, tá? Principalmente os sexuais. Alguns outros, mas principalmente os sexuais, somente. E ele também vai participar da composição da bile. Lembra lá, o processo digestório, a bile, no meio da bile vai ter os sais biliares. Nos sais biliares eu vou ter um pouco de colesterol, beleza? O colesterol é muito, muito, muito importante, tá bom? Então, para células, para hormônios sexuais e lá para os sais biliares da bile. O que é importante falar? O colesterol ele vai ser sempre apolar, beleza?
Como eu disse, o único grupo que tem esse comportamento de anfipático com a parte polar vai ser os fosfolipídios, tá bom? Então, se ele é apolar e ele participa de tanta coisa, ele precisa se mover muito no teu corpo, no teu organismo. Onde é que ele vai se mover? Pelo plasma do sangue. O plasma do sangue tem água. E se ele é apolar, ele precisa de um transportador para navegar por esse plasma. Beleza? Porque ele não conseguiria ser transportado em meio aquoso sendo apolar. E aí, nós temos uma coisa importantíssima, bebê. O que nós chamamos de lipoproteínas. O que são essas lipoproteínas? É como se ela fosse mais ou menos uma capa, uma bola, onde dentro dela a gente vai ter um pouco de lipídio. Então, como que funciona? Mais ou menos assim, ó. A gente vai ter aqui a bolinha de fosfolipídio e dentro da bolinha de fosfolipídio a gente vai ter um pouco de lipídio. Desculpa, a bolinha de lipoproteína, né? E o lipídio. Por que é importante? Porque as proteínas são polares. Elas conseguem interagir com o meio aquoso do plasma. Então, esse colesterol ele consegue navegar tranquilamente. Então, ele consegue ir lá para as células da membrana, ele consegue ajudar na formação dos hormônios e ele consegue ajudar lá na formação dos sais biliares. Então, ele só consegue se movimentar no nosso organismo graças às lipoproteínas, tá bom? E aí vem aquela coisa de colesterol bom e colesterol ruim. Como que funciona? As lipoproteínas, a gente tem dois tipos de lipoproteínas, tá? As HDL e as LDL. Alta densidade, baixa densidade. Como que isso influencia? Como que isso interfere lá no nosso organismo? HDL, como eu falei, alta densidade, LDL, baixa densidade. Beleza? Quando tem a molécula de alta densidade, como que acontece? Eu tenho muita, vamos lembrar aqui, ó, a lipoproteína aqui, tá? Na de alta densidade eu tenho muita proteína e poucos lipídios. Ou seja, ela dificilmente vai se acumular no vaso sanguíneo. Porque como eu tenho muita lipoproteína, mesmo que essa proteína seja desgastada, tá? Ele consegue transportar o colesterol tranquilo, porque eu tenho muita lipoproteína, tá? Eu tenho muita proteína. Então, na de alta densidade, eu tenho bastante proteína e pouco lipídio. Por isso que ele se acumula menos. Por isso que quando a gente fala de HDL, a gente fala de colesterol bom. Beleza? Por eles terem muita proteínas e pouco lipídio, ele tem menos possibilidade de se acumular no vaso sanguíneo. Já quando a gente fala da lipoproteína de LDL, o que é a situação? Eu tenho muito lipídio. Tenho muito lipídio e pouquíssima proteína. É justamente o contrário, pouca proteína e mais lipídios. Ou seja, muita possibilidade de haver interação e dele se acumular. Então, se essa proteína ser gastada o mínimo que possível, esses lipídios vão ser acumulados nos vasos. E aí que dá o problema, tá bom? Quando você consome bastante LDL, você pode acumular bastante colesterol nos vasos e aí pode causar ali a ruptura, a interrupção do fluxo sanguíneo. E aí você pode ter vários problemas de saúde, entre eles o ataque cardiovascular. Beleza? Qual é a dica que eu dou aqui para você lembrar? Professor, qual o bom, qual é o ruim? Lembra, HDL, high density, lipoproteína, tá? Alta densidade. Lembrou de alta densidade? É o bom. Baixa densidade, o ruim. Tem um segredinho que os professores portugueses não gostam que eu falo essa associação, porque é realmente muito errado, né? HDL, bom. Se algo é bom, é ótimo. Como se letra ótimo, O-T-I-M-O. Mas para você lembrar, você vai fazer o quê? H-O-T-I-M-O. Então, falou do H, você lembra de ótimo. Falou de ótimo, você lembra que é o bom. Beleza? Então, falei de HDL, é o bom colesterol. O LDL é o ruim. Por que ele é ruim? Porque ele tem muito lipídio e pouca proteína. Logo, ele faz interação mais fácil, ele se acumula mais fácil.
Porque o HDL é tranquilo, muita proteína e pouco lipídio. Beleza? Quarto grupo lá de lipídios, a gente vai ter os cerídeos. Quando a gente fala de cerídeos, a gente lembra de cera, né, de hipermeabilização. Então a gente vai ter alguns tipos de cera, por exemplo, a cera vegetal, como já falei lá no início, das carnaupas, tá? Nos mamíferos, a gente vai ter as glândulas sebáceas, tá bom? Para produzir aí, hipermeabilizar a pele. Mas tem outra cera muito importante, por exemplo, a cera de ouvido, né, que ajuda ali a proteção de hipermeabilização do tímpano. O tímpano é altamente sensível, então a cera de ouvido ela protege. É lógico que você não vai deixar acumular uma cera no enxueque para tirar e fazer uma vela, né, irmão? Mas é importante termos cera lá no nosso ouvido para ajudar na proteção do tímpano, tá bom? As aves vão ter a glândula uropidiana, principalmente as aves marinhas, e que vai hipermeabilizar toda a pele. Por que, por exemplo, o petróleo é tão prejudicial? Quando tem vazamento de petróleo morre muita ave. Falei de cerídeos e lipídios apolares. Só são dissolvidos por solventes apolares. Petróleo é um solvente apolar. Então quando essa ave ela é encharcada de petróleo, ela perde toda a hipermeabilização. Beleza? Então se ela perde essa hipermeabilização, as penas são encharcadas e aí ela dificilmente vai conseguir voar, vai conseguir nadar. Então ela tem muita possibilidade lá de ir a óbito, porque as penas encharcadas ela não consegue voar nem nadar direito, tá bom? Quinto grupo, importantíssimos também, os carotenoides, que são os lipídios pigmentados. Os dois mais importantes que eu vou falar aqui, por exemplo, o beta-caroteno. Beta-caroteno é o pigmento laranja, você vai achar na cenoura, no mamão, e mais de fruta laranja aí, a gente vai ter beta-caroteno. Quando nós consumimos o beta-caroteno, ele se transforma em vitamina A. Por isso que você deve já ter ouvido da sua avó, a cenoura faz bem para a visão. Por isso, tá? A cenoura tem beta-caroteno, beta-caroteno tem vitamina, se transforma em vitamina A no nosso organismo. Outro pigmento importante, nós vamos falar lá de fotossíntese, como que acontece? Dentro do cloroplástico tem a clorofila. A clorofila é um pigmento que absorve a luz solar, beleza? Mas a clorofila, ela trabalha juntamente com o que nós chamamos de pigmentos acessórios, tá? Então eu tenho a clorofila, que vai pegar essa luz solar, mas eu tenho pigmentos acessórios que são lipídios, que são carotenoides. Então a clorofila trabalha com carotenoides para fazer a fotossíntese, beleza? Então esse é o resumão de lipídios, tranquilo? Você vai fazer, meu querido, faça as atividades lá do final do capítulo, vai estar lá no oral especificado direitinho, para a gente, próxima semana, fazer as correções das questões com mais dificuldade juntos, tá bom? Então arrocha aí, não esquece, irmão, a tua prova do Enem tem data marcada, então não bora parar a preparação não. Foco e vamos junto que essa aprovação vem.